Na cidade que nunca dorme por inteiro, onde buzinas se misturam ao cheiro de café recém-passado e os becos ainda guardam segredos antigos, vivia Helena Duarte. Mulher de mãos calejadas, voz firme e um coração que resistia como ferro em brasa. Era conhecida por sua força, não por acaso. No mercado das Palmeiras, sua banca de salgados era ponto de encontro para fregueses, amigos e curiosos que buscavam não apenas comida, mas também as histórias e conselhos que Helena distribuía junto com cada empada ou coxinha. Mas a vida, que já a havia golpeado em silêncio anos atrás, quando seu filho pequeno desaparecera sem nunca mais deixar vestígio, agora preparava outro embate. Nos últimos meses, Helena vinha sentindo uma sede insaciável. A cada garrafa de água, parecia que outra secura nascia em sua boca. Seu corpo, outrora vigoroso, começou a ceder. Idas constantes ao banheiro, fadiga que lhe roubava o fôlego e uma estranha turvação na visão. Os vizinhos de banca cochichavam preocupados, mas Helena sorria com uma teimosia que mais escondia do que revelava. Certo dia, no auge do movimento, quando equilibrava pratos e troco ao mesmo tempo, o mundo girou. As moedas escorregaram de sua mão, os sons ao redor se misturaram como se viessem debaixo d'água. Helena apoiou-se no balcão, tentando disfarçar o desmaio iminente. Foi então que uma figura surgiu entre a multidão. Um homem alto, de expressão contida, roupas discretas demais para passar despercebidas, aproximou-se com a calma de quem já sabia o que fazer. "Precisa se sentar", disse, numa voz grave que soava quase familiar. Helena, atordoada, deixou-se guiar até uma cadeira. Ele examinou seus olhos com rapidez, segurou seu pulso por alguns segundos e, com naturalidade, concluiu. "Você deve me procurar. Sou médico. Seu corpo está pedindo socorro." A mulher franziu o senho. Médicos já haviam passado por sua vida, mas nunca apareciam assim, do nada, no coração do mercado. Ainda mais médicos que não entregavam cartão, que não perguntavam seu nome, mas que a olhavam como se já a conhecessem há muito tempo. "Quem é o senhor?" perguntou meio assustada, meio desconfiada. "Chame-me de Dr. Rafael", respondeu ele, evitando sobrenomes, como quem guarda mais do que mostra. "Estarei na clínica da Rua Augusta, número 119. Vá amanhã. E não demore." Helena, ainda frágil, nada respondeu. Mas o olhar dele a acompanhou por minutos que pareceram horas. Havia algo naquele homem que incomodava e intrigava. Não era apenas o jeito de médico. Era como se cada gesto dela fosse conhecido por ele, como se cada detalhe de seu rosto tivesse sido observado antes, em algum lugar distante do tempo. Naquela noite, enquanto tentava descansar, Helena sentiu as lembranças invadirem sua mente. O filho perdido, Gabriel, risonho e cheio de sonhos, arrancado de seus braços pela fatalidade de um desaparecimento nunca explicado. Pensar nisso era abrir feridas que o tempo não havia fechado. Mas, estranhamente, o olhar do Dr. Rafael mexera em algo profundo. Por alguns instantes, Helena sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha. Havia algo dele em Gabriel, um traço no olhar, uma curva no sorriso contido. Sacudiu a cabeça, chamando a si mesma de louca. O médico era apenas isso, um médico. Mas, ao mesmo tempo, a intuição sussurrava que havia um elo invisível entre aquele homem misterioso e o passado que ela tentara enterrar. Na manhã seguinte, sem contar a ninguém, Helena tomou coragem e caminhou até a clínica da Rua Augusta. Um prédio modesto, paredes azuladas e janelas altas. Ao entrar, a recepcionista apenas disse: "O doutor já a esperava." Helena sentiu o coração disparar. Como ele sabia que ela viria? Era o início de uma jornada que mudaria para sempre sua vida. Um diagnóstico viria à tona. Mas o que realmente abalaria suas estruturas não seria a doença em si, e sim a chocante verdade escondida por trás da identidade daquele homem enigmático. Nos dias seguintes ao diagnóstico, Helena tentou se adaptar ao novo peso em sua vida. As agulhas do glicosímetro, a disciplina dos horários, os limites impostos ao paladar. No início, sentiu-se presa em uma rotina de ferro, como se cada refeição fosse uma sentença. Mas, aos poucos, o medo inicial deu lugar a uma estranha forma de alívio. Finalmente havia um nome para o que consumia suas forças:
ainda assim, algo maior que a doença ocupava sua mente. O Dr. Rafael. A cada visita, ele parecia saber mais dela do que ela mesma. Não apenas sobre os sintomas, mas sobre hábitos antigos, expressões, até pequenos gestos de infância que Helena jurava nunca ter revelado a ninguém. O desconforto transformava-se em curiosidade, e a curiosidade em uma inquietação crescente. A proximidade inexplicável numa manhã, ela voltou à clínica para a revisão dos exames. Rafael a recebeu com uma calma que já se tornara familiar. Explicou ajustes na medicação, mostrou gráficos de evolução e, enquanto falava, seus olhos percorriam o rosto dela como quem procurava algo perdido. A senhora já se adaptou bem ao glicosímetro? Perguntou. Melhor do que pensei. Helena mostrou o caderno de anotações que começara a usar. Mas não entendo como consegue falar comigo como se me conhecesse há anos. Rafael pousou a caneta sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu de modo contido. Existem histórias que se repetem. Quando vejo você, me lembro de alguém que marcou minha vida. Helena sentiu o ar rarefazer. O coração disparou, como se pedisse para ouvir o resto. Mas Rafael mudou de assunto bruscamente, voltando às recomendações médicas. As coincidências, nos dias que seguiram, ele passou a visitar o mercado discretamente, sempre com a desculpa de acompanhar de perto a evolução da paciente. Helena aceitava a presença, mas a cada encontro percebia detalhes inquietantes. O jeito como ele segurava as moedas para pagar, o hábito de assobiar um trecho de música infantil, o desenho de estrelas rabiscadas na margem de suas anotações, estrelas de 4 pontas. As mesmas que Gabriel, seu filho desaparecido, fazia nos cadernos da escola. Numa tarde, enquanto organizava os trocos, Helena viu Rafael brincar com uma criança na banca vizinha. O menino gargalhou e Rafael repetiu uma careta que ela reconheceu de imediato. Uma careta que só Gabriel fazia, ainda pequeno, para arrancar risadas dela. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. A dúvida já não cabia dentro dela. Helena começou a investigar discretamente. Perguntava na feira se alguém conhecia o médico antes de sua chegada. As respostas eram sempre vagas. Apareceu do nada. Disse que abriu clínica há pouco tempo. Homem de poucas palavras, mas bom de serviço. Decidiu então observar por si mesma. Um dia seguiu-o de longe após ele sair do mercado. Rafael caminhava com passos contidos, como quem evita chamar atenção. Parou diante de uma casa simples numa rua lateral e entrou. Helena não ousou se aproximar. Ficou parada na esquina, sentindo-se insana por vigiar alguém, mas incapaz de parar. O coração gritava. Havia um elo. Mas a mente perguntava, seria possível? Gabriel desaparecera há tantos anos. Poderia aquele homem ser seu filho? De volta ao quarto naquela noite, Helena abriu a caixa de lembranças. Fotografias antigas, brinquedos guardados, um caderno infantil. Ali, na última página, rabiscada com pressa, estava a mesma estrela de 4 pontas. Helena comparou com o bilhete que o doutor havia lhe dado na consulta anterior. Eram idênticas, ela não dormiu. Passou a noite em claro, repetindo mentalmente a pergunta que queimava. Quem é, de fato, o doutor Rafael? A diabetes já não era o centro de sua preocupação. A doença agora parecia apenas o caminho que a levara até aquele médico misterioso. E dentro dela, um medo novo nascia. A resposta poderia curar uma ferida antiga, ou abri-la de vez. O silêncio entre os dois era pesado. Helena sentou-se na cadeira do consultório, o coração batendo forte demais. Rafael respirava fundo, como quem buscava coragem para dizer algo que já não podia mais esconder. Preciso lhe contar uma coisa. Começou com a voz mais baixa do que nunca. E talvez mude tudo o que você pensa sobre mim. Ela o encarou sem piscar, já sabendo que aquele momento era inevitável. Desde o primeiro olhar, desde a estrela rabiscada no bilhete, algo dentro dela havia sussurrado um nome que não tinha coragem de pronunciar. Eu não me chamo Rafael, disse por fim. Esse é o nome que adotei quando cresci em outra cidade, longe daqui. Meu nome de verdade é Gabriel Duarte. O mundo pareceu tremer. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas antes mesmo de conseguir reagir. Gabriel. Sua voz saiu quebrada. Uma prece, um grito e um abraço contido ao mesmo tempo.
Ele confirmou com a cabeça, engolindo o choro. Eu era só uma criança quando desapareci. Fui levado, criado por outras pessoas. Cresci acreditando que minha família tinha ficado no passado. Mas anos depois descobri fragmentos, pistas, e tudo me trouxe de volta até você. Helena levou as mãos ao rosto. As lembranças vinham como lâminas. Os dias de busca, as noites implorando respostas, a ausência que nunca cicatrizou. E agora, ali, sentado diante dela, estava o homem em que seu menino se transformara. Eu nunca deixei de procurar você, mãe, disse ele, a palavra mãe saindo trêmula, mas inteira. Quando vi seus sintomas, não consegui ficar distante. Precisava cuidar de você. O choro dele se misturou em um abraço longo, feito de anos roubados e de uma saudade que agora tinha corpo. O consultório inteiro parecia pequeno demais para caber tamanha revelação. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre mãe e filho renasceu em meio ao desafio da doença. Gabriel cuidava dela com a atenção de médico e o zelo de filho. Ajudava-a a controlar a glicemia, preparava refeições adequadas, caminhava ao lado dela todas as manhãs. Helena, mesmo entre agulhas e restrições, descobriu uma força nova, a de não estar mais sozinha. Mas o destino não se rendia facilmente. As complicações avançaram mais rápido do que ambos desejavam. A visão de Helena enfraquecia, os rins mostravam sinais de falha, e a exaustão a acompanhava como sombra. Ainda assim, ela sorria. Se a vida quis me dar você de volta desse jeito, vou aceitar cada segundo como presente, dizia segurando as mãos dele. Não lute contra o tempo, meu filho. Apenas viva comigo o que ele nos permitir. E assim fizeram. Cada conversa no quintal, cada refeição simples, cada olhar partilhado carregava a intensidade de uma vida inteira comprimida em dias curtos. Gabriel a ouvia contar histórias do passado e ela se encantava com as conquistas que ele havia alcançado na medicina. Quando enfim chegou a hora de Helena fechar os olhos, foi com o filho ao seu lado sussurrando que a amava. A dor da partida era insuportável, mas a certeza do reencontro, ainda que breve, trouxe paz. No velório, diante de amigos e vizinhos que haviam acompanhado sua luta, Gabriel falou: Minha mãe me ensinou duas coisas que jamais esquecerei: que a vida é frágil e que o amor é a força que nos mantém de pé. Se hoje estou aqui, é porque ela nunca deixou de acreditar que eu existia, mesmo sem provas. Ela me deu de volta a vida duas vezes. Quando me trouxe ao mundo e quando me reencontrou. As lágrimas escorreram, mas junto delas veio também a promessa. Ele seguiria cuidando de outras pessoas, educando sobre o diabetes, ajudando famílias a não passarem pela mesma dor. Helena partira, mas deixava um legado de coragem e amor. Gabriel permanecia, carregando no peito a herança mais poderosa que ela lhe dera. A certeza de que, por mais cruel que seja o destino, o amor sempre encontra um caminho. A sala do Dr. Rafael tinha um silêncio de biblioteca. Não era fria, mas parecia guardar segredos em cada prateleira. Um estetoscópio descansava sobre um livro de capa gasta, um vaso com espada de São Jorge protegia o canto, e na parede um relógio marcava 10:07 com a paciência de quem não se apressa por ninguém. Helena, sentada, percebia o tremor leve nas mãos que tentava esconder entre os joelhos. Pode me dizer há quanto tempo essa sede incomoda? Ele perguntou, registrando algo numa ficha sem olhar para o teclado. Alguns meses, mas piorou muito nas últimas semanas. Ela pigarreou. Tenho acordado à noite para beber água, várias vezes. E tenho urinado com mais frequência. Helena assentiu, sem graça. Perdeu peso? Cansaço além do normal? Visão turva? Tudo isso. Ele a observou por alguns segundos, como quem calcula medidas invisíveis. Em seguida, mediu sua pressão, examinou olhos e língua, palpou sua barriga com as mãos quentes, mãos de quem aprende o corpo antes de aprender a doença. Depois escreveu num papel: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, urina tipo 1, e pediu que ela fosse ao laboratório do fundo. Não houve suspense no modo prático como explicou o passo a passo, mas havia mistério no modo como sabia o que encontrar. Prefiro checar agora. Volte em meia hora com os resultados rápidos e conversamos. Ele fez uma pausa curta.
E, Helena, coma algo salgado depois da coleta. Evite os doces hoje, ela congelou. Não lembrava de ter dito seu nome. Não lembrava de ter entregue documento, nem de ter completado a ficha. O coração acelerou 2 casas. Ainda assim não perguntou. Guardou a dúvida no bolso junto da carteira. O corredor até o laboratório parecia maior do que era. Helena observou seus passos refletidos no piso encerado e tentou organizar pensamentos. Ele pode ter ouvido meu nome na recepção, ou viu no meu crachá da feira, ou adivinhou. A cada explicação, um fio invisível de desconfiança puxava na direção contrária. Os exames foram colhidos com a objetividade de quem fura o ar. A técnica de enfermagem gentil contou uma piada sobre agulhas que não doem quando a gente olha para o outro lado. Helena olhou para o outro lado e viu, pendurado num mural, um desenho infantil de um foguete azul riscando um céu de lápis de cor. A assinatura em letra miúda lia-se G. Engoliu seco, um reflexo antigo. Meia hora depois, estava de volta. O doutor folheou o envelope com calma. Não suspirou, não teatralizou. Apenas encostou as costas na cadeira e, pela primeira vez, sustentou o olhar dela com um fundo de ternura. Helena, os resultados explicam muita coisa. Sua glicemia está em 286 mg/dl. A hemoglobina glicada, HbA1c, deu 9,6%. Isso significa que seus níveis de açúcar no sangue têm estado elevados há alguns meses. Fez uma pausa breve. Você tem diabetes tipo 2. Ela manteve o rosto firme como quem segura um barranco com as mãos. A palavra ficou pendurada no ar, pesada, mas sem estrondo. Eu... Consegui isso como? Perguntou quase em sussurro. Não é conseguir, é acontecer. Há fatores: predisposição, rotina, sono, alimentação, estresse. Muitas pessoas passam anos sem perceber. Os sinais que descreveu: sede intensa, urinar toda hora, visão turva, cansaço. São o corpo pedindo atenção, ele explicou. Em linguagem humana, como a insulina funciona, como as células começam a fechar a porta, como o açúcar circula sem destino. Falou de riscos? Sim, mas falou também de caminhos. Ajuste alimentar, atividade física possível, remédios iniciais, um plano simples para a primeira semana. Entregou um papel com horários, uma caneta com anotações e marcou uma reavaliação para dali a 7 dias. Não vou mentir, você chegou atrasada para o próprio corpo, disse, sem dureza, mas sem perfume. Ainda assim, estamos muito a tempo de virar o jogo. Helena respirou por inteiro pela primeira vez desde que entrara. O futuro, que ontem era apenas um véu de incertezas, agora tinha colunas, linhas, marcações. Não era um labirinto, era um mapa. O que doía era o peso de tudo o que não havia percebido, o fio de culpa que insiste em enrolar o pescoço dos cuidadosos. Eu trabalho em mercado. Fico de pé o dia todo como quando dá, durmo quando o corpo apaga. Às vezes janto o que sobrou. Ela riu sem graça. Costumo dizer que o açúcar é o que adoça as durezas. E eu costumo dizer que o açúcar às vezes mascara as durezas. Contrapôs, um canto da boca puxando um sorriso curto. Podemos negociar com o paladar sem trair o afeto. Ela sorriu, pela primeira vez de verdade. E foi nesse minúsculo movimento do rosto que algo estranho aconteceu. O doutor a olhou como quem reencontra uma fotografia antiga. Não era um olhar de médico investigando o paciente. Era um reconhecimento imediato, dolorido e doce. Helena percebeu. Ele desviou rápido demais. Doutor! Como soube meu nome? Perguntou enfim. A recepção... Ele começou, mas o improviso veio atrasado, e Helena notou. Desculpe, eu já a vi antes, no mercado. O pessoal fala com você, a chama pelo nome. Eu guardo nomes. Guarda nomes. Ela repetiu por dentro como quem testa uma chave num trinco. Guardar, ele guardava. A prova estava por toda parte. Na moldura discreta, atrás do monitor, um recorte de jornal com reportagem sobre uma ação de saúde na feira do bairro. Ao lado, uma foto em preto e branco de crianças correndo sob um chafariz. Uma dessas crianças, de uns 6 anos, tinha um topete mal penteado e um sorriso que abriu um eco dentro dela. Helena não distinguiu se tremeu por fora ou por dentro. Esse garoto da foto é parente? Pergunta curiosa. Ele respondeu, mas sua voz baixou um meio tom.
É uma história antiga. Helena ouviu o próprio coração bater na garganta. O ar ficou fino. Por alguns segundos, uma memória rompeu. Gabriel, de bermuda azul, escorregando de propósito numa fonte da praça, rindo com os dentes ainda feinhos, fazendo careta para a câmera. A imagem coincidiu com a da moldura de modo tão violento que ela precisou apertar a ponta dos dedos para ter certeza de que estava no presente. Eu tenho um filho, ela disse, sem saber por que estava dizendo. Tinha, quero dizer. Engoliu o verbo como quem engole uma pedra. Ele se chama Gabriel. Rafael manteve a postura, mas os olhos vacilaram. Por um instante, o homem açucarado em cautela deixou escapar algo bruto, algo antigo. Sinto muito, falou. E o sinto não soou protocolo. Soou história. Ele mudou de assunto com a destreza dos que aprendem cedo a empurrar a própria dor para o rodapé. Pediu mais 2 exames para a semana seguinte, entregou um aparelho para checar a glicemia em casa, explicou como picar o dedo sem sofrimento, desenhou com caneta no papel um esquema simples de metas. Ao final afastou a cadeira, levantou-se e estendeu a mão. Eu vou caminhar com você, Helena. A parte médica é meu ofício. O resto é humano. E eu? Interrompeu a frase, recolheu-a, devolveu um silêncio que pesou. Eu me importo. Na saída, a recepcionista entregou um envelope pequeno. O doutor pediu para você levar, disse. Dentro, um folheto com orientações e dobrado ao meio, um bilhete manuscrito. Se sentir tontura, me avise. Estarei no mercado amanhã cedo. No rodapé, um rabisco. Uma estrela de 4 pontas. Helena reconheceu o desenho. Gabriel fazia a mesma estrela quando assinava os trabalhos da escola. No caminho de volta, o barulho da cidade parecia acolchoado. Helena pensava no diagnóstico como quem pensa num novo idioma. Seria preciso tropeçar nas primeiras frases, aprender o sotaque, errar conjugações. Mas o que realmente não a deixava respirar era a estrela. Poderia ser coincidência, claro. O mundo é grande e as estrelas são repetíveis. Ainda assim, sentiu que uma porta, que ela própria havia trancado por anos, começava a ranger por dentro. À noite, no quarto simples onde guardava lembranças dobradas como lençóis, Helena colocou o bilhete ao lado de uma fotografia antiga. Um menino e uma fonte. Encostou a testa no vidro e fechou os olhos. O diagnóstico era uma notícia grande, mas não era a maior da casa. A maior ainda vinha, e ela já podia ouvir o rumor como um bonde que dobra a esquina antes de aparecer.